Em um tempo distante, nas areias do deserto, havia um grupo que seguia a Deus. Arão, irmão de Moisés, foi escolhido para ser sacerdote, cuidar das coisas sagradas e representar o povo perante o Senhor. Arão precisava de roupas especiais, uma túnica bordada com detalhes e beleza. No peitoral, 12 pedras coloridas representavam as tribos de Israel, cada uma brilhando como estrelas no céu noturno. O cinto de Arão era especial, com desenhos que contavam histórias antigas. Ele simbolizava a unidade do povo sob a liderança divina, lembrando que a força reside na união e no propósito comum. O cinto, feito com maestria, parecia ganhar vida a cada movimento de Arão, sussurrando canções de antigos tempos e invocando o poder das tradições. Na cabeça, Arão usava um turbante, na testa, uma placa com palavras poderosas, Santo ao Senhor, simbolizando sabedoria e discernimento. O turbante, enrolado com perfeição, testemunhava as noites passadas em oração e reflexão, buscando compreender os caminhos do Senhor. Os sacerdotes dedicavam-se à oração, ao cuidado do tabernáculo e ao ensino das pessoas sobre a vida com Deus. O tabernáculo era uma obra-prima de devoção e simbolismo, suas cortinas e adornos contavam a história da criação e da aliança entre Deus e seu povo. Era um lugar onde se sentia a presença divina, onde cada fio tecido nas cortinas vibrava com energia espiritual, convidando todos a mergulhar nos mistérios sagrados. Hoje, mesmo sem túnicas bordadas, Deus nos chama para sermos luz no mundo, servindo com amor e dedicação. A essência do serviço é a mesma, a disposição para ajudar os outros permanece como pedra angular do nosso relacionamento com o divino e a comunidade. Cada um de nós possui uma veste invisível de virtude e propósito, cada ato de bondade tecido com amor e compaixão, adornado com esperança e fé. As roupas de Arão mostram que cada detalhe importava para Deus, como tudo que é sagrado deve ser tratado com carinho. Era uma lembrança de que nosso legado espiritual tem valor imensurável, e que qualquer ação, mesmo a menor, pode ressoar eternamente. A história ensina sobre serviço, reverência e santidade. A importância das vestes de Arão é um exemplo de como Deus vê beleza em nossa humanidade. Deus transforma cada detalhe em parte de uma tapeçaria divina. Ao vestir-se, lembre-se de que você é chamado para servir a Deus com o coração. No fim, o que importa é o que está dentro de nós, brilhando igual às pedras do peitoral de Arão em amor, bondade e luz. Esses são os verdadeiros adornos de nossa existência, refletindo o divino ao nosso redor e inspirando aqueles que encontramos. Essas virtudes são presentes que podemos oferecer ao Criador e ao mundo, tornando-o mais iluminado e acolhedor. Cada um de nós é especial para Deus, e Ele cuida de nós com cuidado e amor, como cuidou de Arão e suas roupas especiais. Tal como Deus esparramava seu manto de proteção sobre Arão, também estende sua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Ele guia-nos através das areias do tempo com mão firme e coração gentil, celebrando nossos esforços para servir e amar uns aos outros. Deus renova-nos diariamente com sua luz, permitindo-nos crescer em sabedoria e compaixão. O povo de Israel estava com sede no deserto e começou a reclamar com Moisés e Arão. Diziam: por que nos trouxeram para cá, onde não há água? Moisés e Arão foram até a tenda do encontro e oraram. Deus respondeu: falem à rocha diante do povo, e ela dará água. Moisés voltou, reuniu o povo e, muito irritado, disse: ouçam, rebeldes. Será que temos que tirar água desta rocha para vocês? Então, em vez de falar com a rocha como Deus mandou, Moisés bateu nela 2 vezes com seu cajado. A água saiu, e o povo matou a sede. Mas Deus falou com Moisés e Arão: vocês não confiaram em mim o suficiente para me honrar diante do povo. Por isso, não entrarão na terra prometida. Foi um momento triste. Moisés desobedeceu e perdeu a chance de entrar na terra que tanto esperava.
Mesmo os líderes precisam obedecer a Deus com todo o coração. Uma história que nos mostra a importância de obedecer a Deus exatamente como Ele manda. Confiar e obedecer é sempre o melhor caminho. Inscreva-se no canal para mais histórias da Bíblia para crianças. Nadab e Abiú eram dois irmãos cheios de energia e filhos de Arão, o grande sacerdote. Desde muito jovens, tinham consciência de seu papel especial como assistentes de seu pai no serviço ao Deus de Israel. Eles cresceram cercados por ensinamentos sobre o valor da obediência e da tradição, constantemente observando as complexas cerimônias realizadas no tabernáculo, um lugar sagrado onde se fazia a ligação entre o povo de Israel e Deus. Este ambiente que os formou era recheado de simbolismo e reverência, criando neles um imenso zelo pela santidade do local e dos rituais. Apesar da solene responsabilidade, Nadab e Abiú mantinham uma juventude cheia de vida e curiosidade. Sempre prontos a entender e a participar das cerimônias divinas, inspirados pelo profundo desejo de agradar a Deus e de mostrar sua devoção, ambos frequentemente discutiam sobre maneiras de enriquecer os rituais. Num desses momentos de entusiasmo e criatividade, os irmãos conceberam a ideia de oferecer um tipo de fogo distinto como oferta. Para eles, essa nova forma de adoração parecia ser uma expressão magnífica de sua paixão por Deus. Acreditavam que essa iniciativa especial poderia agradá-lo e se destacar entre o povo. Movidos por essa convicção, Nadab e Abiú prepararam os incensários com um tipo de fogo e incenso diferentes do que havia sido previamente instruído por Deus. Estavam completamente imersos na excitação de realizar algo novo e expressivo, acreditando que esta inovação seria bem-vinda. Contudo, em sua empolgação, os dois ignoraram os detalhes importantes das instruções divinas. As instruções divinas eram mais do que simples regras, eram conselhos cuidadosos que garantiam a segurança e a santidade dos procedimentos sagrados. Quando Nadab e Abiú entraram no tabernáculo com seu fogo especial, algo imprevisto ocorreu. Do tabernáculo emergiu um fogo que os envolveu rapidamente, levando-os à morte perante o olhar atônito dos presentes. Esse evento dramaticamente sublinhou o rigor e a importância de seguir as diretrizes divinas. Para Arão, o choque da perda repentina de seus filhos se mesclou à responsabilidade de liderar e confortar um povo que agora compreendia ainda mais a seriedade do compromisso com Deus. A tragédia de Nadab e Abiú serve como um poderoso lembrete de que as intenções, por melhores que sejam, devem estar alinhadas à obediência e ao respeito às instruções de Deus. Esta história reforça a ideia de que seguir os ensinamentos divinos é uma maneira de expressar amor, respeito e confiança. É como quando um pai ou mãe nos ensina a guardar os brinquedos após brincar, prevenindo acidentes futuros. A obediência demonstra que valorizamos as diretrizes recebidas e que confiamos naquele que nos instrui. Sempre que procedermos adiante em qualquer ação, é vital manter em mente que Deus tem o plano mais adequado. Seguir suas orientações é o caminho seguro para o nosso coração. A lição da história de Nadab e Abiú transcende as regras religiosas, incorporando um ensinamento sobre a necessidade de integrar inovação com respeito pelas diretrizes. Que possamos estar sempre atentos não apenas ao que fazemos, mas também à intenção e à orientação que nos guia, buscando sempre harmonizar nosso desejo de criar com a reverência pelo sagrado. Deus ensinou que o povo poderia levar ofertas ao altar, como forma de agradecer, pedir perdão ou celebrar algo bom. Alguns levavam pães, outros azeite ou animais. Mas o mais importante não era o presente. Era o coração. Desde os tempos antigos, o ato de oferecer algo tem sido uma expressão de fé, uma maneira de se conectar com o divino. A oferta material sempre carregou consigo um simbolismo muito maior, refletindo a disposição interna de aqueles que ofereciam. Cada pão trazido, cada gota de azeite derramada ou cada animal sacrificado representava o desejo sincero de busca por comunhão, por reconciliação ou simplesmente por gratidão. No entanto, Deus não quer apenas coisas. Ele anseia que tudo o que façamos seja com amor e gratidão.
Quando damos o nosso melhor com alegria, Deus se alegra conosco. É fundamental entender que, nos olhos de Deus, o valor do presente não está em sua grandeza ou opulência, mas sim na humildade e sinceridade de quem oferece. Portanto, o que agrada a Deus não são as riquezas materiais, mas um coração genuíno. Em nossas vidas diárias, a maneira como expressamos amor, gentileza e generosidade ainda são as ofertas mais puras e aceitáveis que podemos apresentar ao Senhor. Em vez de simplesmente seguir rituais externos, o convite é para uma introspecção sincera, onde analisamos nossos motivos e permitimos que nossa alma seja um verdadeiro reflexo de nossas ações altruístas. Hoje, além das ofertas materiais, somos chamados a oferecer nosso tempo, carinho, atenção e ajuda ao próximo. Cada gesto feito com amor é uma linda oferta ao Senhor. Com isso, entendemos que nossa responsabilidade está além do âmbito financeiro ou material. É sobre como escolhemos viver, como tratamos os outros e como nos conectamos com aqueles ao nosso redor. O ato de realmente ouvir alguém, prestar apoio quando necessário, ou dar um simples sorriso pode transformar a vida de alguém e é visto por Deus como uma oferta preciosa. Além disso, na era moderna, quando frequentemente nos encontramos inundados por demandas e pressões sociais, encontrar tempo para atos de bondade genuína pode ser desafiador. No entanto, é precisamente nesse contexto que nossas ações de generosidade e compaixão se tornam ainda mais valiosas. O propósito é que, ao escolher estender a mão ao próximo, criamos um círculo virtuoso de amor e cuidado. A melhor oferta é aquela que vem do coração. Uma história sobre generosidade, gratidão e sinceridade. Portanto, sempre que estivermos pensando em oferecer algo, lembremos-nos de colocar, antes de tudo, nosso coração naquilo que fazemos e damos. Afinal, na visão divina, o que realmente importa é que nossas ações sejam genuínas e de coração puro. Jesus exemplificou isto ao longo de sua vida na Terra, mostrando como um simples ato de amor pode afetar profundamente o mundo ao nosso redor. Portanto, buscar maneiras contínuas de expressar essa bondade nos proporciona a oportunidade de nos aproximarmos, incessantemente, do ideal divino de amor e doação. No vilarejo de Vale Claro, duas famílias viviam separadas por um rio, os Ribeiro e os Martins. As crianças de cada lado queriam brincar juntas, mas os adultos viviam em conflito por antigas desavenças. Um dia, Sofia, uma menina do lado Ribeiro, orou: Deus, por que os adultos brigam tanto? Ajuda a gente a construir uma ponte de paz. Ela teve uma ideia: reunir as crianças de ambos os lados para construir uma ponte de madeira. Com pedaços de sobra, cordas e muitos pregos, começaram a trabalhar escondidos, com amor e cooperação. Quando os adultos viram a ponte pronta e as crianças se abraçando no meio dela, choraram de emoção. A paz voltou. E a ponte foi chamada de Ponte da Amizade de Deus. Era uma manhã ensolarada e João estava sentado na varanda de casa, com um olhar triste. Ele tinha brigado com seu melhor amigo, Pedro, e isso o deixava desapontado. João e Pedro eram inseparáveis, sempre juntos em aventuras e risadas, mas, depois de uma discussão boba, eles ficaram sem se falar. Enquanto João olhava para o céu, seu pai percebeu que algo estava errado. Sentou-se ao lado do filho e perguntou: o que está acontecendo, João? Por que você está tão triste? João suspirou e explicou ao pai sobre a briga com Pedro. Ele queria se reconciliar, mas não sabia como. Seu pai ouviu atentamente e sorriu, dizendo: João, o perdão é como uma ponte. Quando estamos bravos, construímos muros entre nossos corações, mas o perdão pode derrubá-los e construir uma ponte para reconectar aqueles que amamos. João pensou nas palavras do pai e sentiu uma esperança nascer. Ele decidiu que precisava perdoar Pedro e pedir desculpas por seu comportamento. Ele sabia que o orgulho era um obstáculo comum que as pessoas enfrentavam ao buscar reconciliação, mas estava disposto a superá-lo.
pensou nas aventuras que havia vivido com Pedro, dos momentos divertidos que partilharam. Naquela tarde, João caminhou até a casa de Pedro. Durante o trajeto, ele pensava em tudo que queria dizer a seu amigo. Ao chegar, hesitou por um momento, mas depois tocou a campainha com determinação. Pedro abriu a porta e, ao ver João, ficou surpreso. João respirou fundo e disse: Pedro, eu sinto muito pelo que aconteceu. Nossas brincadeiras são muito importantes para mim e eu odeio ter te visto triste. Você pode me perdoar? Pedro, que também estava arrependido, sorriu e respondeu: Claro, João. Eu também sinto muito. Não quero mais brigar com você. Eles se abraçaram e, naquele instante, a ponte que o pai de João mencionou estava finalmente construída. A alegria voltou a brilhar nos olhos dos dois amigos. A partir daquele dia, João aprendeu uma importante lição sobre o perdão. Ele agora sabia que, ao perdoar alguém, também estava dando um presente a si mesmo. A amizade deles se tornou mais forte do que nunca, e eles seguiram felizes, prontos para novas aventuras. Juntos, decidiram que aproveitariam cada momento com mais intensidade. Nos meses que se seguiram, João e Pedro se dedicaram a explorar novos hobbies, como aprender a tocar violão e fazer camping. Com cada desafio que encontravam, a amizade deles se solidificava ainda mais, permitindo que superassem obstáculos juntos. Encontraram uma comunidade de crianças da vizinhança que compartilhavam os mesmos interesses, e assim, o círculo de amizade se expandiu. O impacto do perdão na vida de João se estendia além da reconciliação. Ele começou a aplicar o aprendizado em outras áreas da vida. Quando discutia com seus irmãos ou colegas de escola, lembrava-se das palavras do pai sobre construir pontes, e isso o ajudava a resolver os conflitos com maturidade e amor. Com o tempo, João se tornou uma pessoa conhecida por sua generosidade. João era conhecido por sua habilidade em unir as pessoas, ajudando aqueles ao seu redor a entenderem a importância do perdão e da reconciliação. Ele aprendeu que pequenas atitudes podem construir uma rede de ligações fortes entre os amigos, a família e a comunidade. E assim, João e Pedro continuaram suas vidas, carregando a lição do perdão como um farol que iluminava o caminho da amizade e do amor. Deus queria que o povo soubesse que Ele estava sempre com eles, oferecendo proteção e direção em sua jornada. Então, Ele mandou construir um tabernáculo, uma tenda especial onde sua presença habitaria. Essa estrutura era feita com esmero e atenção aos detalhes, refletindo a santidade e majestade de Deus. A elaboração cuidadosa de cada peça do tabernáculo, desde as cortinas até os utensílios de ouro, demonstrava a importância desse lugar como centro espiritual dos filhos de Israel. O tabernáculo servia não apenas como um local de adoração, mas como um lembrete constante da aliança entre Deus e seu povo. Além do tabernáculo, foi feita a Arca da Aliança, um objeto sagrado projetado para guardar as tábuas da lei, que eram a base para o relacionamento entre Deus e seu povo. A arca representava sua presença real e poderosa, e era frequentemente levada para batalhas como sinal da proteção divina. Sua construção em madeira de acácia, coberta de ouro, simbolizava a mistura da humanidade e divindade, um conceito central na fé do povo. As tábuas da lei eram mais do que regras, representam o pacto divino e a promessa de bênçãos para aqueles que seguissem seus preceitos. Essas leis ofereciam instruções detalhadas sobre como viver uma vida que agradasse a Deus e como tratar uns aos outros com justiça e bondade. A obediência a essas leis era vista como uma maneira de garantir a prosperidade e a paz dentro da comunidade, além de fortalecer o relacionamento do povo com Deus. Deus também providenciou meios visíveis de orientação para o povo. Durante o dia enviava uma nuvem e à noite, uma coluna de fogo. Essas manifestações não eram apenas guias físicas, mas simbolizavam a presença constante e o cuidado de Deus para com eles.
representavam segurança em tempos de incerteza e demonstravam que Deus estava sempre no controle da situação, conduzindo-os humildemente em direção à terra prometida. Quando a nuvem se movia, o povo sabia que era hora de continuar sua jornada. Quando ela parava, entendiam que era tempo de repouso e reflexão. Estes momentos de pausa eram oportunidades valiosas para renovar suas forças e buscar uma conexão mais profunda com Deus. Tais pausas também serviam para avaliar suas vidas em relação às leis divinas e relembrar as promessas feitas por Deus a seus antecessores. Deus estava presente a cada passo, mostrando que, mesmo em tempos de dificuldade e incerteza, eles não estavam sozinhos. Sua presença significava segurança e reafirmação de promessas feitas. Esta relação especial proporcionava não apenas proteção e direção, mas também um senso de identidade e propósito como povo escolhido de Deus. Essa demonstração de amor e companhia divina ainda é relevante hoje. Deus continua a guiar aqueles que confiam em Ele, oferecendo sabedoria e conforto em meio às incertezas da vida. Ele é nosso companheiro de jornada, o guia que nunca nos abandona em nosso caminho, a luz que ilumina os momentos mais escuros e a nuvem que nos conduz pela estrada da vida. Em nossa busca por significado e direção, podemos encontrar nas promessas divinas a garantia de que nunca estamos realmente sozinhos e que um guia amoroso sempre nos acompanha. Abraão e Sara moravam numa tenda, bem no meio de um deserto de areia dourada. Eles eram muito velhinhos e achavam que nunca iam ter filhos. Mas um dia, Deus fez uma promessa, que Abraão seria o pai de uma grande nação. Eles acharam aquilo um pouco difícil de acreditar, mas confiavam em Deus. Um belo dia, enquanto o sol brilhava forte, Abraão estava sentado na frente da sua tenda, quando avistou, ao longe, 3 visitantes muito especiais. Eles brilhavam como se fossem anjos. Abraão, todo animado, correu até eles e os acolheu com muita hospitalidade. Depois de um bom papo e de um delicioso banquete, um dos visitantes trouxe uma notícia bem inesperada. Ele disse: "No próximo ano, voltarei e Sara terá um filho." Abraão ficou surpreso e olhou para Sara, que estava um pouquinho afastada, atrás da tenda. Sara, quando ouviu aquilo, não conseguiu segurar e deu uma risadinha bem discreta. Ela pensou: como posso eu, uma senhora tão idosa, ter um bebê? Mas aquele visitante era um mensageiro de Deus e ele sabia o que estava dizendo. Deus tinha planos maravilhosos para Abraão e Sara, e quando ele promete algo, ele cumpre. O tempo passou, e Deus, que nunca esquece suas promessas, fez o que disse. Sara, com seu coração cheio de alegria, teve um lindo bebê. Eles decidiram chamá-lo de Isaque, porque esse nome significa riso, como a risada que Sara deu quando ouviu a promessa. Isaque trouxe alegria e risos para a vida de Abraão e Sara. Abraão, Sara e o pequeno Isaque viviam felizes, lembrando-se sempre de confiar em Deus, porque Ele sempre cumpre suas promessas e enche nossos corações de alegria. E assim, a promessa de Deus para eles começou a se realizar, tornando-se parte de uma grande história. E essa é a história de um bebê que trouxe muita alegria. Onde mesmo quando parece impossível, o amor e as promessas de Deus fazem tudo se tornar possível e feliz. Há muito tempo, no distante Egito, vivia um povo chamado hebreu. Eles trabalhavam arduamente, pois eram escravos do rei Faraó. O Faraó estava preocupado. Ele temia que os hebreus se tornassem numerosos e pudessem se revoltar contra ele. Para evitar que tal ameaça se concretizasse, ele teve uma ideia terrível. Ordenou que todos os bebês meninos hebreus fossem jogados no rio Nilo assim que nascessem, um ato cruel que encheu de tristeza os corações das famílias hebraicas. Em uma dessas famílias, uma mãe hebraica estava prestes a ter um bebê. Quando o menino nasceu, ela não conseguia suportar a ideia de perdê-lo. Ele era lindo, e seu coração estava cheio de amor e coragem para protegê-lo custasse o que custasse. Sabendo que não poderia mantê-lo escondido por muito tempo, ela decidiu fazer algo ousado e arriscado. Confeccionou um cesto de junco,
cobrindo-o cuidadosamente com betume e piche para garantir que não entrasse água. Com o cesto pronto e cuidadosamente selado, a mãe colocou seu precioso bebê dentro dele. Em uma manhã silenciosa, sob um clima de incerteza e esperança, ela levou o cesto até as margens do majestoso rio Nilo. Ali, entre os juncos, com o coração apertado e uma oração silenciosa, ela deixou o cesto flutuar, na esperança de que Deus cuidasse de seu filho. À distância, Miriam, a irmã mais velha do bebê, velava por ele. Ela se escondeu discretamente, observando enquanto o cesto era levado pelas correntes suaves do rio. Cada instante parecia uma eternidade enquanto ela vigiava, cheia de apreensão. Mas o destino tinha planos especiais para aquele menino. Enquanto a irmã guardava a vigília, a filha do faraó veio se banhar nas águas do rio, acompanhada por suas servas. Durante seus momentos de lazer à beira do rio, o grupo avistou algo incomum, um cesto flutuando entre os juncos. Curiosa, a princesa pediu que suas servas fossem buscar o cesto. Quando o cesto foi trazido e cuidadosamente aberto, todas ficaram surpresas ao encontrar um bebê chorando. Os olhos da princesa foram tomados por um misto de ternura e compaixão. "Este é um dos bebês hebreus", disse ela, tocada pelo destino inesperado que a vida lhe apresentará. Contrariando as ordens de seu próprio pai, ela decidiu adotar o bebê e criá-lo como seu próprio filho. Miriam, observando tudo de longe, viu ali uma oportunidade. Com coragem, ela se aproximou da princesa egípcia e ofereceu sua ajuda. "Quer que eu chame uma mulher entre as hebreias para amamentá-lo?", sugeriu ela com uma esperteza admirável. A princesa, grata pela oferta, concordou rapidamente. "Sim, por favor", respondeu com um sorriso de alívio. Miriam, cheia de alegria pelo desdobramento extraordinário, correu rapidamente até sua mãe para lhe contar a boa notícia. A mãe do bebê voltou com Miriam e, para seu imenso júbilo, foi contratada para cuidar de seu próprio filho. Assim, ela pôde criar seu menino em segurança, sob a proteção silenciosa da princesa. O tempo passou, e o menino cresceu, tornando-se forte e saudável. Quando ele estava grande o suficiente, foi levado de volta ao palácio, onde a filha do faraó o adotou formalmente e o chamou de Moisés. Com isso, iniciava-se uma jornada grandiosa, pois Deus estava preparando Moisés para um futuro extraordinário, muito além do que qualquer um poderia imaginar. Moisés cresceu no opulento palácio do faraó, recebendo uma educação de príncipe. Ele aprendeu tudo o que um líder precisava saber e foi moldado pelas tradições e conhecimentos egípcios. No entanto, no fundo de seu ser, uma conexão especial o ligava ao seu povo hebreu e sua verdadeira herança. Uma conexão que, mais tarde, o conduziria de volta às suas raízes. Assim, Deus cuidou de Moisés desde que ele era apenas um bebê, preparando-o para desafiar o inimaginável e liderar seu povo em uma das histórias mais épicas de libertação. Ele cresceu no palácio, mas sua missão e destino estavam além dos luxos do Egito. Nenhuma dificuldade era grande demais quando Deus estava no controle, e Moisés, ao lado do povo hebreu, caminharia para sempre nas páginas da história. Esta história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, Deus está sempre ao nosso lado, cuidando de nós com amor e proteção. Nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, a luz da esperança pode surgir de lugares inesperados, guiando-nos para um amanhã melhor e mais glorioso. No deserto, os israelitas começaram a reclamar. Estavam com fome e sede e diziam que preferiam ter ficado no Egito. Eles lembravam dos tempos em que tinham alimento em abundância, mesmo que estivessem sob escravidão. Sentiam saudades das panelas cheias de carne e dos pães que comiam sem falta. A memória desses momentos aquecia seus corações, mesmo enquanto enfrentavam as dificuldades do presente. Eles se reuniam em pequenos grupos, murmurando uns aos outros sobre as agruras da jornada e expressando seus medos e inseguranças. Mas Deus, que é bom e paciente, respondeu com cuidado.
ele ouviu os lamentos de seu povo com empatia, compreendendo que estavam no início de uma jornada complexa e incerta. De manhã cedo, os israelitas encontraram sobre o chão um alimento doce como mel, era o maná. Esse maná não só nutria seus corpos, mas também representava a atenção divina em cada detalhe de suas vidas. Deus tinha preparado esse milagre para eles com amor e disse que o maná viria todos os dias. Mas só deviam pegar o suficiente para um dia. Assim, aprenderiam a confiar em Deus diariamente e não acumulariam mais do que o necessário, vivendo com simplicidade e fé. E sobre o maná, houve rumores de que sua textura era como flocos de neve e em seu sabor havia doçura tal que lembrava o sabor do mel mais puro. Era um presente diário que recordava aos israelitas a presença constante de Deus. Moisés lhes explicou que deveriam recolher uma porção dobrada na sexta-feira para que no sábado, dia de descanso, não precisassem trabalhar. Essa orientação não era apenas sobre provisão, mas um convite para confiar plenamente no sustento que vinha de Deus. Quando alguns tentaram guardar mais do que deviam, perceberam que o maná estragou. Era um lembrete tangível da importância da obediência e confiança em Deus. Deus estava ensinando sobre a confiança e a importância de seguir suas orientações sem desviar nenhum passo. Depois, quando sentiram sede em meio ao calor escaldante do deserto, reclamaram outra vez e começaram a questionar Moisés, perguntando se Deus realmente estava com eles no deserto. Estavam exaustos e a preocupação tomava conta de seus pensamentos. Ao invés de se zangar com as dúvidas do povo, Deus compreendeu suas necessidades. Ele orientou Moisés a bater em uma rocha com seu cajado. E da rocha saiu água fresca, suficiente para todos. Essa água representava não só a provisão física, mas também a bondade infinita de Deus que estava sempre a acompanhá-los. Cada gole daquela água fresca era um lembrete tangível da fidelidade divina. Mesmo quando o povo esquecia de agradecer, Deus nunca os abandonava. Ele estava presente com uma coluna de nuvem durante o dia para guiá-los e proteger do sol abrasador do deserto, e uma coluna de fogo à noite para aquecê-los e dar-lhes luz. Assim, eles sabiam que não estavam sozinhos na escuridão e no frio do deserto. Cada mudança na paisagem do deserto era como uma nova página numa jornada guiada por Deus. Deus mostrava, a cada passo, que cuidava de seus filhos, ensinando-lhes sobre confiança, paciência e gratidão pelos presentes diários que recebiam. Em cada desafio, havia uma lição a ser aprendida, e a memória de sua jornada seria transmitida de geração em geração como um testemunho da graça e fidelidade divinas. A cada dificuldade superada, os israelitas se tornavam mais fortes, aprendendo a depender da presença divina em suas vidas e a ver o deserto, não apenas como um lugar de provação, mas como um cenário de milagres diários. Depois de criar o mundo, Deus preparou um lugar muito especial, o Jardim do Éden. Era uma floresta linda com passarinhos cantando, riachos cristalinos fluindo e frutas de todas as cores. Deus fez o primeiro homem, Adão, moldando-o da terra de forma cuidadosa e amorosa. Ao ganhar vida, Adão encontrou um lar maravilhoso cheio de árvores magníficas, frutas saborosas e rios brilhantes. A missão de Adão era cuidar do jardim e dos animaizinhos encantadores que lá habitavam. Contudo, Deus deu um aviso importante, e Adão não deveria comer o fruto de uma árvore especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que Adão não ficasse sozinho, e tivesse alguém para compartilhar suas alegrias, Deus criou Eva, a primeira mulher. Eva foi formada de maneira mágica e brilhante enquanto Adão dormia, tornando-se sua amiga especial. Um dia, enquanto explorava o jardim, Eva encontrou uma serpente malvada que falava suavemente. A serpente disse a Eva que o fruto da árvore proibida era delicioso e que nada de ruim aconteceria se ela o experimentasse. Eva olhou para o fruto e achou-o bonito e apetitoso. Sentindo-se curiosa e tentada, decidiu provar, e também ofereceu a Adão que, sem hesitar, comeu o fruto. Ao fazê-lo, ambos desobedeceram ao pedido de Deus.
Assim que a escolha foi feita, Adão e Eva perceberam seu erro. O jardim que antes era cheio de vida e alegria começou a se transformar, tornando-se triste e sombrio. Como consequência de sua desobediência, Adão e Eva tiveram que deixar o jardim do Éden. Mesmo tendo que sair do jardim, Deus continuou a cuidar de Adão e Eva, demonstrando seu amor eterno por eles. Ele fez uma promessa, e um dia traria esperança para toda a humanidade, para restaurar o amor e a alegria perdidos. Três homens do povo de Israel, Corá, Datã e Abiram, estavam muito insatisfeitos. Eles ficaram com inveja de Moisés e Arão, que Deus havia escolhido para liderar o povo. Corá, cheio de orgulho, disse: "Por que só vocês mandam? Nós também somos importantes." Junto com Datã e Abiram, Corá conseguiu convencer 250 líderes do povo a se juntarem a ele numa rebelião contra Moisés e Arão. Moisés ficou muito triste, mas sabia que precisava da ajuda de Deus para resolver aquela situação complicada. Então, Moisés orou a Deus pedindo orientação. Deus, que sempre ouve as orações dos justos, respondeu: "Amanhã eu mostrarei quem realmente escolhi." No dia seguinte, Moisés chamou o povo e disse: "Se esses homens morrerem de forma normal, então Deus não me enviou. Mas, se algo incrível acontecer, assim todos saberão que eles estavam errados." E, então, aconteceu algo incrível. Do nada, a terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abiram e todos os seus seguidores rebeldes. Foi um momento assustador e extraordinário. O povo ficou com muito medo e entendeu que Deus estava mostrando que devemos respeitar a autoridade e confiar em quem Ele escolheu para nos guiar. Deus quer nossos corações humildes e obedientes. Esse episódio demonstrou o perigo que a inveja pode trazer e a importância de obedecermos a Deus e às pessoas que Ele coloca para nos liderar. Esta história nos ensina a ouvir a voz de Deus e a seguir aqueles que Ele escolheu para nos guiar. Assim, sempre que sentir inveja ou vontade de desobedecer, lembre-se desta história e do que aconteceu com Corá, Datã e Abiram. Deus quer que sejamos fiéis e respeitosos, e que tenhamos um coração cheio de amor e obediência. Aprenda a ouvir a voz de Deus e respeitar as pessoas que Ele coloca para nos guiarem nas nossas vidas. E lembre-se, obedecer é sempre o melhor caminho. Rebeca estava grávida de gêmeos. Deus havia falado com ela que os filhos seriam muito diferentes. Quando os bebês nasceram, o primeiro foi Esaú, que era forte e peludinho. Em seguida, veio Jacó, segurando o pezinho de seu irmão Esaú. Quando cresceram, Jacó enganou seu pai, Isaque, ao se disfarçar para receber a bênção que deveria ser de seu irmão mais velho, Esaú. Esse ato deixou Esaú muito zangado. Com medo da raiva de Esaú, Jacó fugiu. Durante os anos em que esteve longe, Deus cuidou dele, e Jacó aprendeu muitas lições importantes que mudaram o seu coração. Depois de muito tempo, Jacó decidiu que queria reencontrar o irmão. Ele se aproximou de Esaú com humildade e pediu perdão. Para sua surpresa, Esaú correu ao seu encontro e o abraçou de forma emocionada. Os dois irmãos se reconciliaram e ficaram amigos novamente. A história de Jacó e Esaú nos ensina sobre o poder do perdão e do amor fraternal. Deus nos mostra que devemos sempre perdoar e amar nossos irmãos, assim como Esaú perdoou Jacó. Era uma vez, num tempo muito antigo, um grupo de pessoas que estava viajando por um deserto vasto e sem fim. Esse povo era conhecido como os Israelitas. Eles estavam em uma jornada difícil, liderados por Moisés, rumo a uma terra prometida cheia de fartura. Mas o caminho era longo e cansativo, e os israelitas começaram a ficar impacientes. Eles reclamavam sem parar: "Estamos cansados. Não temos água e não gostamos desse pão."
Mal sabiam eles que todo esse tempo eram cuidados por Deus, que estava guiando seus passos e sustentando suas necessidades. Deus ficou triste com a ingratidão deles e resolveu dar-lhes uma lição. Assim, ele permitiu que serpentes venenosas aparecessem de repente entre o povo. Muitos foram picados, e infelizmente, muitos morreram. O medo tomou conta dos israelitas. Ai de nós! Cometemos um grande erro reclamando dessa maneira, eles disseram com grande arrependimento ao perceberem que haviam desobedecido e desagradado a Deus. Então, correram até Moisés e pediram desesperadamente por ajuda. Moisés era um bom líder e homem de Deus, sempre escutando suas súplicas. Ele deixou seu coração falar por eles ao orar ao Senhor pedindo por uma solução. E Deus, sempre amoroso e misericordioso, deu uma resposta surpreendente para Moisés. Faça uma serpente de bronze e coloque-a em um poste. Diga ao povo que aqueles que olharem para a serpente de bronze viverão. Moisés, sem hesitar, fez exatamente como Deus havia instruído. Ele ergueu a serpente de bronze bem alto para que todos pudessem ver. Quando o povo olhava para a serpente, com o coração cheio de fé e esperança, suas picadas milagrosamente se curavam. Foi assim que os israelitas aprenderam uma importante lição naquele dia. E não era apenas sobre a serpente de bronze, mas sobre confiança e fé. Eles entenderam que olhar para Deus e acreditar, mesmo nos tempos difíceis, sempre era o melhor caminho. Essa história nos ensina que Deus está sempre pronto para nos salvar, mesmo quando cometemos erros. Ele nos ama incondicionalmente e nos dá novas chances, nos guiando para que possamos crescer e aprender. Então, sempre que estiver triste ou em dificuldade, lembre-se de olhar para Deus com fé e confiança, porque Ele é o caminho para a cura e a salvação. Faíscas. Depois do grande dilúvio, as pessoas voltaram a se espalhar. No começo, todo mundo falava a mesma língua. Mas logo eles tiveram uma ideia: vamos construir uma torre tão alta que toque o céu? Eles trabalharam muito, dia e noite, querendo ficar famosos no mundo inteiro. Deus viu que eles estavam pensando só neles mesmos e esqueceram de confiar em Ele. Então, misturou as línguas, cada um passou a falar diferente. Eles não conseguiam mais se entender. A construção parou e eles foram morar em lugares diferentes. Assim nasceram muitos povos e línguas diferentes no mundo. Deus quer que a gente confie mais em Ele do que nos nossos próprios planos. Moisés estava prestes a iniciar uma conversa muito importante com o povo de Israel. Sob o céu azul claro da manhã, ele colocou-se em uma posição central, onde todos podiam vê-lo e ouvi-lo claramente. Ouçam, Israel, ele clamou com a voz forte e carregada de emoção. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Aquela afirmação poderosa fez o coração de cada pessoa na multidão pulsar mais rápido. Moisés continuou: e amem o Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. As palavras, fortes e sinceras, penetravam fundo na alma de quem ouvia. Ele exortou todos a conversarem sobre isso em casa, ao saírem para caminhar, ao deitarem-se à noite e ao se levantarem pela manhã. Moisés tinha certeza de que essas palavras deveriam ser semeadas nos corações das crianças, para que crescessem levando esse amor consigo por toda a vida. Com um gesto amplo, ele indicou os portões e as portas: escrevam essas palavras nos portões de suas cidades, nas portas de suas casas, em todos os lugares onde possam ser vistas e lembradas diariamente. Essa instrução garantiu que o amor por Deus estaria presente em cada aspecto da vida cotidiana de Israel. Moisés lembrou-lhes: quando vocês estiverem vivendo em belas cidades, em casas que não construíram, e com plantações que não plantaram, lembrem-se de quem lhes deu tudo isso. Ele queria garantir que mesmo em tempos de fartura e conforto, o povo não se esquecesse de seu provedor, o Senhor.
Não se esqueçam de Deus quando tudo estiver bem, repetiu Moisés com sabedoria. Ele é quem cuidou de vocês no deserto, quando estavam com fome, sede e perdidos. Advertindo hipócritas, ele lhes disse que temessem o Senhor e servissem unicamente a Ele. As palavras de Moisés eram claras, e cada pessoa absorvia o significado delas profundamente. Ele enfatizou que deveriam seguir os mandamentos de Deus e garantir que seus filhos aprendessem a fazer o mesmo. As crianças, com olhos arregalados e cheios de fascínio, absorviam cada palavra. Claro como água um rio em dia ensolarado, elas compreendiam que amar a Deus era algo que podiam fazer todos os dias. Por fim, Moisés concluiu sua mensagem com uma promessa: se vocês fizerem isso, serão felizes e viverão muitos anos na terra que Deus, em sua promessa, lhes apartou. A esperança irradiava do coração das pessoas. Essa foi a orientação de Moisés ao povo de Israel, e até hoje é uma lição valiosa para todos nós: amar a Deus com todo o nosso ser, nunca esquecendo de agradecê-lo, tanto em tempos de dificuldades quanto em momentos de abundância e alegria. Era uma vez, em um vilarejo tranquilo cercado por montanhas verdes e rios cristalinos, um pequeno garoto chamado Lucas. Lucas era conhecido por sua bondade e alegria em ajudar a todos ao seu redor. Ele sempre se lembrava de um ensinamento muito especial que sua avó lhe contará: e ame o seu próximo como a si mesmo. Certa manhã, enquanto Lucas caminhava pela vila com sua fiel amiga, a cadelinha Teca, ele ouviu alguém chorar. Era Manu, uma menina da sua turma. Lucas rapidamente foi até ela e perguntou: o que aconteceu, Manu? Por que você está chorando? Os dois foram até a oficina do Sr. João, o gentil carpinteiro do vilarejo que adorava histórias e sempre tinha algo a ensinar. Ele ouviu a história de Manu e, com paciência, começou a reparar o brinquedo, enquanto explicava o que estava fazendo, passo a passo. Enquanto trabalhavam juntos, Lucas percebeu que ajudar Manu fazia sentir-se feliz de verdade. Era como se seu coração sorrisse também. Ele entendeu que amar o próximo, na verdade, significava fazer o bem e espalhar felicidade ao seu redor. Assim que o brinquedo foi consertado, Manu sorriu de orelha a orelha e abraçou Lucas. Obrigada, Lucas. Você é um amigo incrível. Ela disse cheia de gratidão. Lucas sorriu de volta e, naquele momento, sentiu que a frase "ame o seu próximo como a si mesmo" fazia ainda mais sentido. Ele não apenas ajudará Manu, mas também ganhará em troca um sentimento de alegria que preenchia todo o seu ser. O dia terminou com todos brincando juntos no jardim da vila, e Lucas percebeu que, de fato, essa simples frase que sua avó compartilhara era uma das verdades mais lindas da vida. Ajudar, escutar e perdoar eram formas de cultivar o amor verdadeiro. E assim, em um vilarejo onde todos aprenderam a amar ao próximo como a si mesmos, a paz e a felicidade sempre floresciam, como flores em um jardim bem cuidado. Na cidade de Jardim Florido, onde cada rua tinha o nome de uma flor e onde os pássaros cantavam nos postes, morava uma menina chamada Nina. Ela era conhecida por ser alegre, carinhosa e cheia de ideias criativas. Nina gostava de animais, de plantar sementes no quintal e de desenhar corações com lápis de cor. Mas havia uma coisa que Nina não entendia muito bem, porque algumas pessoas pareciam duras como cactos. Ela dizia à sua mãe: e mãe, tem gente que não gosta de brincar, que fala com rispidez, que nunca sorri, e será que elas não têm amor no coração? E sua mãe, sempre calma, respondia: Nina pensava nisso enquanto regava suas plantas. Tinha uma pequena estufa no quintal, onde cultivava flores e até alguns legumes. Um dia, na feira da cidade, viu uma plantinha sozinha em um vaso. Era um cacto pequeno, meio torto, com espinhos grandes. As pessoas passavam por ele e o evitavam. Feio, diziam.
Mas Nina se aproximou e o comprou. Você vai morar comigo, Sr. Cacto. E eu vou cuidar de você com todo carinho. Ela o colocou na estufa, regou com cuidado, mesmo que ele não parecesse precisar. Cantava para ele, falava com ele, sorria para ele. E todo dia orava ao lado do vasinho, e Senhor, assim como esse cacto, tem gente que precisa do teu amor mesmo quando parece que não precisa. Me ensina a amar assim também. Na escola, Nina era amiga de todos. Menos de uma menina e Letícia. Letícia era calada, andava sozinha e às vezes fazia careta quando alguém tentava conversar com ela. Letícia respondeu com um não seco. Mas Nina ficou ali mesmo assim. E disse, tudo bem. Eu fico aqui em silêncio. Só para você não ficar sozinha. No dia seguinte, Nina levou um bombom embrulhado em um papel com um versículo, o amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Coríntios 13:04. Letícia olhou, aceitou, mas não disse nada. Nos dias que se seguiram, Nina passou a cumprimentar Letícia com um sorriso, a dividir suas figurinhas e a dizer bom dia com sinceridade. E então Letícia começou a se abrir. Contou que sua mãe estava doente, que seu pai trabalhava o dia inteiro, e que ela se sentia sozinha. Por isso, criava uma armadura de espinhos ao redor de si. Eu tinha medo de que, se eu mostrasse o que sinto, alguém me machucasse. Nina pegou sua Bíblia infantil e mostrou o versículo, e mais Jesus disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Letícia começou a sorrir mais. A participar das aulas. E até ajudou Nina com as plantas da escola. Quando a professora pediu para cada aluno fazer uma apresentação sobre o que era o amor verdadeiro, Letícia fez a dela com um cartaz de um cacto. O amor verdadeiro é como cuidar de um cacto. Ele parece duro, espinhoso, mas lá dentro há vida. Quando você cuida com paciência, ele floresce. A sala toda ficou em silêncio. Nina bateu palmas com os olhos brilhando. No final do ano, Letícia já era amiga de todos. E num dia especial, levou um presente para Nina. Um pequeno vaso com um broto de cacto e um cartão que dizia, você me ensinou que Deus também ama os corações espinhosos. Obrigada por não desistir de mim. Jesus nos ensinou a amar sem esperar em troca. A perdoar. A estender a mão. E, como Nina fez, a ver flores onde ninguém vê. Moisés reuniu o povo mais uma vez. Ele queria falar sobre algo muito importante e as bênçãos de Deus. Ele disse, se vocês ouvirem a voz do Senhor e fizerem tudo o que Ele manda, muitas coisas boas vão acontecer. Vocês serão abençoados na cidade e no campo. Seus filhos, suas plantações e até seus animais serão abençoados. O povo sorria animado. Que alegria ouvir tudo isso! Moisés continuou, seus celeiros vão ficar cheios. Vocês terão comida, proteção e paz. Quando os inimigos vierem, Deus vai protegê-los. Eles fugirão de vocês em 7 direções. O Senhor vai mandar chuva no tempo certo, e vocês emprestarão a muitos, mas não precisarão pegar emprestado. As pessoas olharão para vocês e verão que são abençoados por Deus. Moisés explicou, tudo isso é para quem ouve, ama e obedece ao Senhor. Obedecer traz felicidade. O povo escutava com olhos brilhantes. Era tão bom saber que Deus queria abençoar a todos. As crianças prometeram, vamos obedecer, vamos amar a Deus sempre.
Estrela brilhante de inscrição para o YouTube. Você sabia que Deus ama abençoar quem obedece a Ele? Descubra as promessas lindas que Moisés ensinou ao povo e como viver com alegria e paz, seguindo o que Deus nos ensina. Arroz coração vermelho faíscas dedo indicador apontando para a direita curta. Comente e se inscreva no canal para mais histórias da Bíblia. Era uma vez, num distante reino chamado Egito, onde vivia um poderoso governante denominado Faraó. Os israelitas habitavam ali como escravos, trabalhando arduamente para o Faraó sem descanso. Deus não estava contente com o sofrimento de seu povo e decidiu agir. Ele escolheu Moisés, um homem de grande fé e coragem, para uma missão muito especial: libertar os israelitas da opressão. Moisés, obedecendo ao chamado de Deus, enfrentou o Faraó com determinação. Ele pediu, com palavras firmes e cheias de esperança, que deixasse o povo ir embora. Porém, o Faraó, inflexível e teimoso, recusou ouvir as súplicas de Moisés. Então, Deus começou a demonstrar seu poder através de sinais extraordinários e um tanto assustadores. O primeiro sinal foi impressionante, e as águas do majestoso rio Nilo transformaram-se em sangue. Imagine só, o rio que era fonte de vida e prosperidade para o Egito se tornou vermelho como suco de tomate. Os egípcios ficaram perplexos, mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Em seguida, incontáveis rãs saíram do rio e invadiram todo o reino. Elas pulavam por toda parte, dentro das casas, ocupando camas e até se escondendo nas panelas de cozinha. A vida no Egito se tornou um tumulto, mas o faraó continuava irredutível. A terceira praga foi a invasão de piolhos, que surgiram em quantidade absurda, assolando o couro cabeludo de todos. Quem já teve piolhos sabe como é incômodo e irritante. Mas mesmo assim o faraó não deixou-se abalar. E não parou por aí. Moscas irritantes começaram a aparecer em grandes enxames, perturbando os egípcios e tornando o ambiente insuportável. Parecia que o Egito havia se transformado numa imensa colmeia em ebulição. Como quinta praga, ocorreu uma tragédia entre os animais. O gado adoeceu gravemente e muitos dos animais morreram, provocando grande prejuízo e tristeza. Entretanto, o faraó manteve-se firme em sua posição. A sexta praga trouxe feridas dolorosas para o povo egípcio. Úlceras e eczemas aparecem na pele dos egípcios, causando sofrimento e angústia. Neste ponto, o desespero começava a tomar conta da população, mas o faraó continuava a recusar libertar os israelitas. Mais uma demonstração do poder de Deus veio com a sétima praga, e uma chuva de pedras caiu do céu, como se fossem bolas de gelo, destruindo plantações e aterrorizando os moradores. A economia egípcia sofria um duro golpe, mas o faraó não cedia. Então veio a praga dos gafanhotos, que devoraram vorazmente o que havia sobrado das plantações. Com o caos reinando, o Egito parecia estar à beira do colapso. A fome e a miséria ameaçavam o povo egípcio, embora o faraó não se dobrasse diante dos sinais divinos. Em seguida, Deus trouxe escuridão sobre o Egito. O dia virou noite por 3 dias consecutivos, mergulhando o reino em um cenário de escuridão total, que impedia qualquer um de enxergar um palmo à frente do nariz. Mesmo em meio a isso, o faraó continuava inflexível. Finalmente, veio a 10ª e última praga. Deus anunciou que os primogênitos de todas as casas egípcias iriam morrer. A notícia trouxe medo e desespero, mas antes do cumprimento da praga, Deus deu instruções aos israelitas. Eles deveriam passar sangue de cordeiro nas portas de suas casas. Este sinal marcaria as casas que seriam poupadas nesta noite sombria. Quando o anjo passou pelo Egito, houve muito choro e tristeza. O faraó, finalmente derrotado e com o coração tocado pela dor, libertou o povo israelita. Eles partiram apressadamente em busca da liberdade, como o vento, deixando para trás um Egito devastado. A partir deste dia,
A Páscoa foi celebrada entre os israelitas como símbolo de libertação e proteção divina. Deus mostrou que protege aqueles que confiam em Ele, e que seu poder é justo e cheio de amor. Esta é a marcante história das 10 pragas do Egito, onde Deus provou que, em todo o universo, ninguém é mais poderoso do que Ele. Uma aventura repleta de milagres e esperança, onde a fé e a coragem triunfaram. E então, crianças, não percam os próximos episódios da incrível jornada de Moisés. Fiquem ligados e venham com a gente nessa emocionante história de fé e coragem.